Boa noite, Dom. Meu nome é Isabela. Nasci e cresci em uma zona rural onde, mesmo sem a presença constante de médicos, havia parteiras experientes e mulheres que rezavam para aliviar doenças. Minha família vivia em uma casa simples, com paredes de barro e telhado de palha, herança dos meus avós. Sempre existiram comentários sobre simpatias e gente que fazia ou desfazia trabalhos, mas eu nunca acreditei muito nessas histórias, até tudo começar a desmoronar. Quando completei 17 anos, engravidei de um rapaz de um assentamento vizinho. O nome dele era Carlos. No início, jurou que ficaríamos juntos, mas bastou minha barriga crescer para ele sumir. A mãe dele, Dona Jacinta, fazia questão de deixar claro que não queria que eu levasse adiante a gestação. Ela falava coisas horríveis para a minha mãe, insinuando que o neto seria um peso. Posteriormente, soube que havia até questões de herança envolvidas. Carlos era filho único e Dona Jacinta temia dividir algumas terras com um neto indesejado. Eu tentava não me abalar, mas a situação mexia com a minha saúde. Passava mal o tempo todo, com enjoos e dores de cabeça constantes. Minha mãe, Dona Marina, sempre foi minha única protetora. Mesmo irritada com a gravidez, continuou ao meu lado. Quando meus enjoos se intensificaram, ficamos sem saber o que fazer. Não havia hospital por perto e a condução era difícil de conseguir. Tentamos os chás mais comuns, mas nada fazia efeito. Então, alguém sugeriu que procurássemos Dona Mira, uma parteira respeitada na região, embora alguns dissessem que ela fazia mais do que apenas ajudar em partos. Não confio nessas conversas de feitiçaria, mas vamos pedir a ela um remédio para te aliviar, disse minha mãe. Fomos à casa de Dona Mira num final de tarde. Era uma construção de madeira perto de um riacho. O lugar tinha um cheiro forte de ervas secas. Ela me examinou em silêncio, tocando meu ventre com delicadeza. Depois preparou um chá verde escuro e disse para eu tomar por algumas noites. Se sentir muito desconforto, me procure de novo, mas evite andar sozinha à noite. Ela falou enquanto entregava um embrulho de ervas. A voz dela soava calma, mas o olhar era indecifrável. Voltei para casa meio intrigada. Minha mãe não comentou nada, mas senti que ela também ficara desconfortável. Resolvi seguir a indicação da parteira. Na primeira noite em que bebi o chá, dormi pesado e tive um sonho confuso. Uma figura magra, toda coberta por um pano escuro, sussurrava meu nome. Acordei sobressaltada e por alguns instantes achei que tinha alguém no quarto. Não vi nada além da penumbra. Levantei, molhei o rosto e tentei me acalmar. Nos dias seguintes as tonturas diminuíram um pouco, mas os sonhos estranhos persistiram. Minha mãe passou a vigiar meu sono, pois eu despertava chorando, dizendo que tinha visto alguém na porta. Ela me abraçava, repetindo que eu estava nervosa por conta da gravidez e do abandono de Carlos. Ainda assim, não conseguia me livrar da sensação de que algo me rondava. O povoado sempre teve suas histórias sobre inveja e mal olhado. Naquele período, ouvi muitos rumores de mulheres que perdiam bebês sem explicação ou apareciam com marcas roxas após o nascimento dos filhos. Algumas vezes apontavam Dona Mira como suspeita, outras vezes alguém falava sobre rezas bravas, encomendadas por pessoas rancorosas. Eu não queria acreditar, mas lembrava do jeito como Dona Jacinta me olhava e sentia um arrepio quase imediato. Ela deixava claro que não queria aquele neto. Tem gente dizendo que a mãe do seu ex-namorado anda atrás de uma rezadeira para dar fim à sua barriga, comentou uma conhecida nossa certo dia. Minhas pernas tremeram ao ouvir aquilo. Minha mãe preferiu não comentar, mas à noite começou a acender velas pela casa, pedindo a Deus que nos protegesse. Quando cheguei ao 4º mês de gestação, percebi que o bebê se mexia pouco e, em certos momentos, de maneira abrupta, como se estivesse desconfortável. Em uma tarde, senti pontadas fortes e quase desmaiei. Minha mãe me levou imediatamente até Dona Mira. Ela me examinou e franziu a testa. Está tudo bem, mas não baixe a guarda. Alguém pode estar desejando o pior para você. Dizendo isso, me entregou mais um chá. Confesso que naquela hora, minha desconfiança aumentou. Eu não sabia se ela falava isso para me ajudar
ou se também tinha parte em algo obscuro. Ao mesmo tempo, eu não tinha escolha melhor. Era ela a parteira mais próxima e, em caso de urgência, teria de me apoiar nela. Com o passar das semanas, as alucinações noturnas cresceram. Eu sentia que alguém me observava enquanto dormia. Vez ou outra, parecia ouvir uma voz feminina lá fora. Bateu uma insegurança profunda. Minha mãe decidiu então buscar ajuda com Dona Anália, uma rezadeira que morava bem distante. Viajamos de carroça por uma estrada esburacada até chegar à casa dela. Era uma senhora baixinha, que nos recebeu num terraço cheio de vasos de plantas. Ela rezou, passou ramos de arruda pelo meu corpo, soprou uma fumaça de ervas ao redor e se deteve pensativa. Existe um rancor muito grande contra essa menina. Se não cuidarem, pode virar trabalho de feitiçaria mesmo, ela disse em um tom sério. Minha mãe perguntou o que fazer. Dona Anália recomendou algumas orações, pediu que eu usasse um cordão com um pedacinho de metal que ela mesma consagrou e me disse para não aceitar nada de pessoas que pudessem me odiar. Saí de lá mais tranquila, pelo menos por alguns dias. Os sonhos diminuíram, mas não cessaram totalmente. No 5º mês, comecei a sentir uma angústia constante. Numa noite, acordei com a sensação de que alguém tocava minha barriga. Não era um toque físico, mas quase uma pressão estranha. Esfreguei os olhos e me levantei ligando a lamparina. Não havia ninguém no quarto, apenas as sombras projetadas pelos móveis. Minha mãe correu até mim, assustada com meu grito. Contei o que eu sentira, e ela ficou em silêncio por alguns instantes. A gente pode até chamar o padre, mas ele não gosta dessas histórias e acha tudo superstição, disse meio desanimada. De fato, o padre local rejeitava qualquer coisa que soasse como bruxaria. Ele dizia que, se eu tinha problemas, era melhor consultar um médico. Porém, médico era luxo para nós, e o único posto de saúde mais próximo não realizava partos. Com o avançar da gravidez, os rumores no povoado aumentaram. Falavam de outras mulheres que teriam sido prejudicadas por alguém que mandava rezas ruins. Nunca me citavam nominalmente, mas eu percebia os olhares de pena ou medo quando eu passava. Alguém soltou que era Dona Jacinta quem estava pagando para eu perder o bebê. Minha mãe fez questão de não me contar tudo, mas pude perceber que ela andava cada vez mais agoniada. Na virada do 6º para o 7º mês de gestação, tive uma perda de sangue inesperada. Achei que fosse abortar. Entrei em desespero. Minha mãe chamou Dona Mira às pressas. Ela chegou com uma sacola de panos limpos e um líquido escuro para estancar o sangramento. Passei a madrugada inteira acordada, com dor e sem saber se o bebê resistiria. Mas, pela manhã, notei que o sangramento reduziu e as dores amenizaram. Precisava ficar de repouso, o que me deixava presa à cama cada vez mais frágil e vulnerável às inquietações da minha mente. Em certa noite, deitada no quarto, ouvi claramente um passo no corredor. Chamei minha mãe baixinho, mas ela estava na cozinha. Quando consegui me levantar, não vi ninguém. No dia seguinte, contei o ocorrido a ela, que decidiu chamar de novo Dona Anália para uma reza. A rezadeira veio, queimou incenso, rezou passagens da Bíblia e fez gestos de proteção ao redor da casa. No final, me abraçou e disse: "Você tem que se fortalecer. Esteja ciente de que há quem queira que você se desespere para perder a criança." Ela falava com tanta convicção que eu me arrepiei. Comecei a me apegar ainda mais às orações, mesmo sem muita fé antes. A verdade é que, naquela situação, qualquer amparo era válido. Durante o 7º mês, minha mãe me vigiava o tempo inteiro. Eu evitava sair, só andava pelo quintal para tomar ar. Certa noite, uma vizinha bateu na porta dizendo ter visto 3 mulheres de preto perto da nossa casa conversando de modo suspeito. Falou que, quando tentou se aproximar, elas se afastaram rápido e sumiram. Minha mãe ficou pálida, rezando baixinho. Eu tentava não imaginar o pior, mas as histórias de bruxaria ali eram muito antigas, e sempre aparecia alguém contando um relato parecido. A gravidez continuou avançando, mas sem trégua mental. Eu mal dormia, apavorada de pensar que alguém pudesse me atacar ou fazer algum tipo de trabalho contra mim e meu bebê.
Quando entrei no 8º mês, notei que meu corpo estava cada vez mais debilitado. Eu sentia dores fortes na lombar, como se algo estivesse pesando muito mais do que o normal. Dona Mira insistia que meu bebê estava saudável, porém numa posição estranha, o que poderia complicar o parto. E de fato, o parto se adiantou. Foi numa madrugada sufocante. Acordei com cólicas intensas e a sensação de que algo estava errado. A bolsa estourou antes do tempo certo e deduzi que eu estava por volta de 32 ou 33 semanas de gestação. Minha mãe correu até a casa de Dona Mira, que veio com suas ferramentas e me acomodou numa esteira. Começou um trabalho de quase um dia inteiro, porque o bebê não se encaixava direito. Eu suava tanto que achei que fosse apagar a qualquer momento. Além de tudo, a casa parecia tomada por uma tensão silenciosa, como se algo ou alguém nos espreitasse. Minha mãe entrou e saiu várias vezes para buscar água, enquanto a parteira tentava ajustar o bebê. "Preciso que você respire fundo e empurre com toda a força", dizia Dona Mira. Eu obedecia, mas sentia meu corpo travado. Em certos instantes parecia que alguém pressionava minha barriga por fora, como se quisesse impedir o nascimento. A parteira percebeu meu desespero e pediu que minha mãe trouxesse água fervida. Depois de incontáveis contrações, senti uma pontada tão forte que quase gritei sem fôlego. Foi o empurrão final. Senti o bebê deslizar, mas não ouvi choro imediato. Tudo virou um borrão. Minha vista escureceu por segundos. Quando voltei a mim, estava deitada, ofegante, e vi Dona Mira esfregando o corpinho do meu filho. Ele abriu a boca, mas o som não saía. Minha mãe orava de joelhos. De repente, um gemido fraco se transformou num choro e percebi que ele estava vivo. Uma onda de alívio percorreu meu corpo. Entretanto, não durou muito. Senti uma lufada de ar entrando pela porta, como se alguém a tivesse aberto. Quis virar a cabeça, mas estava cansada demais. Minha mãe soltou um grito. "Feche essa porta, tem alguém aí!" Ouvi um murmúrio, ou talvez tenha imaginado. Dona Mira correu até a entrada e viu apenas o vento balançando as árvores. Voltou assustada, pediu que minha mãe trancasse tudo. Eu não tinha forças para perguntar nada. Segurei meu bebê, que respirava debilmente e nasceu pequeno e frágil, o que gerou preocupação imediata. Ainda assim, foi impossível segurar as lágrimas. Passei as horas seguintes sem desgrudar dele, com medo de que alguma presença ruim aparecesse. Nos dias posteriores, com o bebê no colo, achei que o pior tinha passado, mas as marcas misteriosas começaram a surgir. De vez em quando, ele amanhecia com arranhões na barriga ou nas pernas, superficiais mas alarmantes. Minha mãe, desesperada, chamou Dona Anália. A rezadeira voltou, rezou, benzeu, pendurou galhos de alecrim na porta, deu um banho de ervas no bebê. Por alguns dias funcionou. Depois, as marcas reapareceram. "Vamos embora deste lugar", disse minha mãe. "Não quero mais viver nessa tensão." Senti medo de largar tudo, mas concordei. Era melhor tentar um recomeço longe dali. Pegamos nossas poucas roupas e partimos sem alarde na madrugada para um sítio onde um tio distante morava. Era homem de poucos amigos, mas não negou abrigo. Minha mãe tinha uma pequena quantia guardada, fruto de um trabalho antigo do meu avô, além de algumas economias que conseguia fazendo costuras e lavando roupas. Isso nos ajudaria nos deslocamentos. O problema é que, nas primeiras noites, o bebê chorou mais do que o normal, e algumas manchas roxas voltaram a surgir no corpinho dele. Meu tio achou que fosse coisa de criança que se mexia durante o sono, mas minha mãe e eu sabíamos que não era tão simples. Em certas madrugadas, ouvíamos ruídos no telhado como passos leves. Meu tio saía com uma lanterna, mas não encontrava nada. Aos poucos, ele foi se irritando, achando que levaríamos confusão para a casa dele. Após algumas semanas, praticamente nos pediu para partir. Pegamos novamente o caminho sem destino certo. Minha mãe continuou a usar o dinheiro que sobrava do pouco que recebia por serviços ocasionais. Ao chegar aos vilarejos, eu também ajudava em qualquer tarefa que pagasse algumas moedas. Assim seguimos, parando de local em local, procurando um lugar seguro. Nessas andanças encontramos uma benzedeira chamada Joana,
que nos cobrou uma quantia em troca de um trabalho de proteção. Ela passou um pó branco nas janelas de onde estávamos hospedadas e fez uma longa oração. Mas na manhã seguinte o bebê apareceu com 2 riscos no braço direito, como se fossem arranhões de unha. Minha mãe chorou e eu senti uma raiva crescente por não conseguir protegê-lo. Mudamos novamente, desta vez para uma pequena pensão numa área simples de outro município. O quarto era apertado, cheirava a mofo e tinha um aspecto abandonado. Na primeira noite, nada de anormal aconteceu, o que me deu esperança de que havíamos escapado do tal trabalho. Só que a paz durou pouco. No terceiro dia, acordei na madrugada com o bebê chorando como se estivesse assustado. Ao acender a vela, percebi que havia um pequeno corte na testa dele. Minha mãe o pegou no colo tentando acalmá-lo e sussurrou: "Não vamos conseguir paz enquanto essa gente continuar nos odiando." Quando amanheceu, saí em busca de uma igreja para pedir ajuda. O padre local me tratou como se eu fosse exagerada, dizendo que eu precisava de acompanhamento médico e que histórias de bruxaria eram fruto de superstição. Fiquei indignada, mas me contive. Voltando à pensão, encontrei minha mãe conversando com o dono do local, que também nos aconselhou a achar outro canto, se não nos sentíssemos seguras ali. A cada lugar que tentávamos, parecia que algo nos acompanhava ou que as pessoas não queriam lidar com nossas aflições. Minha mãe passou a dizer que se arrependia de não ter enfrentado Dona Jacinta diretamente. Acreditava que talvez um confronto fosse a única forma de pôr fim àquilo. Eu morria de medo. Só de ouvir o nome da mãe de Carlos, me lembrava dos olhares de desprezo. Preferi continuar fugindo do que ter um encontro que poderia terminar mal. Em uma dessas viagens, ouvimos falar de um benzedeiro bastante conhecido, chamado Rafael, que vivia numa região mais ao norte. Ele trabalhava com rituais de libertação, segundo os comentários. Decidimos procurá-lo. Levamos 2 dias para chegar até sua casa, um barracão simples cercado por bambus. Ele nos recebeu com calma e escutou tudo o que vivemos, sem expressar surpresa. Pediu para segurar o bebê e, depois de um tempo de observação, comentou: "Existe algo de muito pesado contra vocês, mas posso tentar afastar o pior." Marcamos uma noite para o ritual. Ele pediu terra do caminho que percorríamos, algumas velas de cor específica e uma garrafa de água benta. Passamos uma noite inteira em orações, com ele traçando símbolos no chão e pedindo que eu segurasse meu filho no centro de um círculo de sal grosso. Em determinado momento, Rafael pegou um pequeno objeto de tecido escuro, dizendo que ali estava representada a intenção maligna enviada por quem nos odiava. Após muitas rezas e cantos, queimou aquele tecido que se desfez em cinzas rapidamente. Senti um vento forte entrando pela porta como se quisesse apagar as velas, mas elas resistiram. Em dado momento, ouvi um tilintar de objetos, mas não vi ninguém mexendo neles. O benzedeiro, porém, continuou as rezas sem se abalar. Ao amanhecer, ele disse que, se ainda existisse rancor de quem nos odiava, não estaria totalmente encerrado o problema, mas esperava que aquilo nos desse algum alívio. Depois de deixar o barracão, fomos para uma pensão na mesma região, onde passamos alguns dias sem notar marcas novas no bebê. Isso nos deu fôlego para continuar. Minha mãe e eu nos virávamos lavando roupas e cozinhando para as pessoas, juntando moedinhas para sobreviver. Às vezes, eu encontrava alguém que indicava um hospital público em outra cidade, mas, sem dinheiro suficiente, ficava difícil viajar até lá. Em certo dia, uma senhora disse ter visto uma mulher perguntando por uma moça que fugia com o filho. Minha mãe e eu quase entramos em pânico, com medo de que fosse algum emissário de Dona Jacinta ou até ela própria. Semanas depois, nada de concreto aconteceu. Mesmo assim, continuávamos mudando de hospedaria, numa rotina exaustiva de arrumar e desarrumar malas velhas. O bebê já estava com alguns meses de vida, e eu sofria por vê-lo crescer sem uma casa de verdade, sem um lugar fixo. Foi então que surgiu a oportunidade de trabalhar numa fazenda distante, onde um homem precisaria de gente para cuidar da cozinha. O capataz se chamava Joel.
e minha mãe conseguiu contato por meio de um conhecido. O lugar ficava bem isolado, mas nos prometeu ao menos um teto. Partimos de ônibus, usando o que restava de nossos trocados e carregando as trouxas. A viagem era longa, cheia de paradas. Ao chegar, o capataz nos recebeu com curiosidade, mas sem muitas perguntas. A fazenda era grande, com plantações e um curral. Ele nos levou a um quartinho ao lado do galpão de ferramentas e disse que poderíamos ficar lá em troca de trabalho. Naquele local, durante as primeiras semanas, dormi sem sustos. O bebê até chorava, mas eu não encontrava arranhões nem hematomas recentes. Minha mãe acordava cedo para lavar a roupa da família do capataz, enquanto eu ajudava a cozinheira. Ao menos estávamos nos alimentando melhor. Pouco a pouco fomos conhecendo os trabalhadores da fazenda, todos gente simples. Havia um rapaz chamado Robério que me olhava com simpatia. Eu não tinha disposição para me relacionar, mas ele sempre oferecia ajuda, perguntando se o bebê precisava de alguma coisa. O tempo passou e comecei a ter esperança de que aquele tormento havia ficado para trás. Confesso que, de vez em quando, acordava de madrugada com a impressão de ouvir algo do lado de fora, mas ao olhar pela fresta nada havia além do terreno escuro. Preferia pensar que fosse apenas algum animal. Certa vez, o capataz comentou casualmente: "Dizem que de vez em quando aparece gente estranha nas cercanias, mas nunca vi nada. É só lenda de quem tem medo do escuro." Não quis alimentar o assunto. Mantive o foco em trabalhar para que ele não nos expulsasse. Depois de um tempo, o bebê completou quase 1 ano. Ele se recuperou bem, apesar do parto prematuro, e não teve sequelas aparentes. Aprendeu a ficar em pé, emitindo gritinhos. Eu e minha mãe sentíamos uma felicidade que não provávamos há muito tempo. Parecia que finalmente a vida seguia um curso normal. Foi quando adoeci, uma febre de deixar a cabeça latejando. Passei 2 dias de cama e minha mãe teve que cuidar do neto enquanto ainda fazia seus afazeres. Meu bebê sentia falta do meu colo, mas eu não conseguia nem ficar em pé direito. Recuperei-me aos poucos. Nesse intervalo, Robério trouxe para nós alguns legumes da horta para reforçar o caldo que minha mãe fazia. Ele era gentil e acabamos ficando próximos. Um dia, ele me perguntou por que eu não tinha aliança ou menção ao pai do meu filho. Preferi não contar toda a verdade, apenas disse que o pai nos havia abandonado. Robério não insistiu. O tempo na fazenda fluía. Tive a impressão de que as preces e os rituais do benzedeiro tinham mesmo nos protegido, ou que, de tanto nos mudarmos, perdemos o rastro de quem nos perseguia. Não houve mais ataques diretos, arranhões ou aquela angústia noturna. O capataz liberou um pequeno pedaço de terreno para eu plantar hortaliças. Minha mãe se adaptou bem à lida da cozinha. E meu filho, que agora chamávamos de João, crescia com curiosidade pelas plantações. Passei cerca de 2 anos ali. Nesse período, João começou a falar as primeiras palavras. Aprendeu a correr pelos pátios de terra batida. A vida simples me fazia bem. Foi impossível não lembrar dos tempos de terror, mas procurei deixar aquilo guardado como algo distante. Certa noite, entretanto, ouvi um barulho junto à porta. Peguei uma lamparina, abri devagar e só vi o vento balançando um toco de madeira. Voltei para dentro com o coração acelerado. Não havia ninguém ali, mas fiquei em alerta por vários dias. Minha mãe, apesar de tudo, também sentia que estávamos no caminho certo. Ela dizia: "Se alguém ainda nos odeia, não sabe onde estamos. Vamos ficar assim, em silêncio e sem dar notícia." Concordei. Engoli a saudade da terra onde nasci e segui adiante. Com o tempo, Robério passou a ser mais do que um amigo. Ele me ajudava com João, brincava com ele, construía brinquedos de madeira. Eu relutava em confiar plenamente, mas aos poucos cedi. Ele não sabia do passado com detalhes e eu não queria falar para não espantá-lo. Quando João tinha quase 3 anos, aconteceu algo que me deu um pequeno susto. Uma tarde, a cozinheira da fazenda se aproximou de mim com expressão séria. "Preciso te avisar de uma coisa. Sonhei que uma mulher me pedia onde estava você e seu filho. Ela estava de preto e me falava num tom esquisito." Minha coluna ficou rígida.
Apesar de ter evitado clichês e superstições, era impossível não ligar isso ao passado. Ela chegou a vigiar o entorno da casa e perguntou aos empregados se alguém estranho aparecera, mas ninguém confirmou. Fiquei tensa por algumas semanas esperando qualquer sinal de que alguém de fora aparecesse perguntando por mim. Nada aconteceu. A fazenda seguiu sua rotina. O capataz nem soube desse sonho. Preferi não espalhar a história para não me complicar. 1 ano depois, percebi que eu e Robério estávamos nos tornando uma família improvisada. Ele era um trabalhador decente, dormia no alojamento dos homens, mas passava as noites de folga comigo e minha mãe. Cuidava de João com carinho. Pensando nisso, decidi que era hora de batizar meu filho na capelinha que ficava em uma vila a algumas horas de carroça dali. Sem alarde, organizamos tudo. Consegui roupas simples para João e o capataz liberou 2 dias de folga. Foi uma cerimônia singela, com o padre local, que não tinha preconceito contra o nosso passado ou contra minha situação de mãe solteira. Depois do batizado, voltei à fazenda com a sensação de alívio. Minha mãe também disse que se sentia mais protegida. Algumas semanas se passaram e eu percebi que não surgiam mais boatos de gente procurando por nós. Meu filho corria saudável pelos pátios, brincando com outras crianças. Um dia, pensei na possibilidade de alguém da minha antiga região descobrir onde eu estava. Mas concluí que haviam se passado anos. Talvez Dona Jacinta tivesse desistido ou encontrado outras preocupações. Talvez o ódio dela tenha sido substituído por outros problemas. Minha mãe concordava que seguiríamos ali até a velhice, sem retornar ao lugar de origem. Com o tempo, a fazenda se tornou nosso lar definitivo. Pude construir, com a ajuda de Robério e do capataz, um cômodo maior. Criei galinhas e plantei mandioca. João já estava com 5 anos quando fizemos uma pequena festa de aniversário para ele. Minha mãe, mesmo mais envelhecida, ajudou na cozinha e convidamos alguns vizinhos das redondezas. Ver meu filho soprar a vela improvisada me trouxe lágrimas aos olhos. Lembrei de tudo que passei para que ele vivesse. Agradeci internamente por termos encontrado paz. Eu nunca mais tive notícias de Carlos, o pai de João, nem de Dona Jacinta. Também não procurei saber do que aconteceu com Dona Mira, a parteira que me atendeu, nem com Dona Anália, a rezadeira que tentou me proteger. O benzedeiro Rafael seguiu sua vida, imagino. Prefiro guardar distância de todo esse passado. Ainda guardo, de certa forma, o cordão de metal que Dona Anália me deu, mesmo sem usar mais. É um lembrete de que, em momentos difíceis, eu me agarrei a qualquer símbolo de fé. Hoje conto essa história porque sinto que preciso dividir o que vivi. Não é uma lembrança que eu goste de revisitar, mas acredito que muitas mulheres passam por algo parecido, cercadas de medos e ameaças que parecem inexplicáveis. Se foi bruxaria ou apenas a crueldade de uma família rancorosa, não sei ao certo. Mas sei que fugi e protegi meu filho da melhor forma que pude. Nunca tive a coragem de enfrentar diretamente quem nos odiava. Escolhi escapar, mudar de lugar, resistir até conseguir que meu menino nascesse e crescesse. Ninguém mais me perguntou sobre as manchas que apareciam no corpo do João. Elas sumiram pouco a pouco. Nada impediu que ele se tornasse um garoto forte e alegre. Minha mãe envelheceu em paz na fazenda. E eu me permiti construir um novo relacionamento, algo que jamais imaginei depois de tanta dor. Mesmo que lá no fundo, eu ainda tenha receio de um dia alguém bater na minha porta, pergunto a mim mesma se vale a pena viver com medo. Geralmente respondo que não. De todos os aprendizados que tirei, o principal é que o rancor de algumas pessoas pode se transformar em algo destrutivo. Não sei se existe ou não algo além do que chamamos de mundo visível, mas sei que naquela época tudo indicava que forças negativas estavam ao nosso redor e quase levaram meu filho embora. Hoje, prefiro me concentrar na vida simples que consegui construir. A dor e o medo viraram capítulos de uma história que, graças a Deus ou ao destino, teve um desfecho de sossego. Agora vivo com a certeza de que meu menino, que já está crescido, nem se lembra dos primeiros tempos. E isso me consola. Se um dia ele quiser saber detalhes, contarei com cuidado,
mostrando que a fé e o amor de uma mãe podem superar até mesmo as sombras que insistem em nos rodear. É uma memória dolorosa, mas também uma vitória. Ele está vivo, eu estou aqui, e seguimos em frente sem olhar para trás. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Meu nome é Nicholas. Nasci em uma zona rural, em uma casa modesta que sempre exigiu reparos. Minha família se limitava a meu pai, Silas, minha mãe, Roberta, e minha irmã mais nova, Yara. Por muitos anos vivemos com pouco, tentando economizar cada centavo para pagar contas atrasadas. Meu pai odiava essa condição. Ele não era do tipo que explodia facilmente, mas dava para perceber quando ficava consumido por pensamentos sobre o que chamaríamos de fracasso financeiro. Era como se estivesse preso a um labirinto, e a cada dia os corredores ficassem mais apertados. Desde que me entendo por gente, vi Silas ir e voltar de empregos que pagavam quase nada, juntando recibos de contas e digitando valores em uma calculadora velha. Ele fazia questão de me manter afastado dessas preocupações, mas eu percebia que algo o corroía. Em algumas noites, eu o ouvia conversando com Roberta na cozinha. Ela tentava amenizar a situação, dizia que bastava ter um teto e a família unida, mas ele não concordava. Falava sobre as ambições que tinha antes de se casar. Jurava que não queria passar a vida inteira amargando dívidas. Por volta dos meus 13 anos, Silas começou a desaparecer com frequência. Às vezes, passava o dia fora, dizendo que estava em entrevistas ou resolvendo documentações. Roberta não questionava em voz alta, embora eu percebesse seu nervosismo. Uma vez ele voltou para casa tarde sem me dar explicações. Senti vontade de perguntar onde tinha estado, mas fiquei quieto. Na manhã seguinte, surpreendi-me ao vê-lo empolgado, dizendo que tinha encontrado uma oportunidade de ouro. Não mencionou detalhes, mas parecia genuinamente satisfeito, algo raro para ele. Passaram-se algumas semanas e a mudança na nossa vida foi gritante. Silas apareceu com dinheiro suficiente para quitar a maioria das contas atrasadas e reformar partes da casa. Em vez das goteiras eternas no telhado, trocou tudo por telhas novas. Comprou roupas diferentes e até mandou consertar nossa velha motocicleta, que há muito tempo estava parada. A reviravolta deixou Roberta desconfiada, mas ela não brigava. Dava para ver que ela segurava a curiosidade, talvez por medo de descobrir o que estava por trás daquilo. Alguns meses depois, Silas anunciou que tinha conseguido uma casa maior em outro lugar, cercada de terreno. Falou como se fosse um feito extraordinário. Não cheguei a contestar, mas a expressão tensa de Roberta me incomodava. Eu tinha 14 anos e via Yara, com seus 7 anos, tão inocente, quieta diante da possibilidade de mudar de escola, mudar de rotina. Ainda assim, ela não expressava empolgação nenhuma. Quando a caminhonete nova que Silas havia comprado chegou, Yara só olhou de relance e voltou a brincar no quintal sem reação. Parecia entender que nossa vida estava caminhando rumo a algo desconhecido. A mudança ocorreu em um fim de semana. A casa nova era bem ampla. Tinha um portão de metal, um corredor com algumas árvores e, mais adiante, a porta principal. Era tudo tão grande que me senti meio perdido. A decoração incluía móveis antigos deixados pelos donos anteriores. Eu não conseguia dizer se achava aquilo bonito ou estranho. Yara reclamou de um cheiro esquisito em um dos quartos, mas Silas disse para ignorar, garantindo que em breve tudo ficaria impecável. Durante as primeiras noites, notei um silêncio diferente. Era o tipo de lugar isolado que não te deixava ouvir carros ou vizinhos. Só alguma ave noturna cantava de vez em quando. Isso me causava certa ansiedade. Alguns dias depois percebi que Silas passava longas horas no escritório improvisado que ele montou em um dos cômodos. Saía de lá sempre pensativo, os olhos fundos,
como se tivesse passado a noite em claro. Roberta começou a ficar arredia. Eu a via acendendo velas na sala e pedindo para Yara não se afastar muito pelos corredores. Às vezes, entrava em meu quarto só para perguntar se eu estava bem. Achei estranho, pois nunca houve esse tipo de superproteção antes. Ela não explicava o motivo de tanta cautela, mas eu sentia que algo a perturbava. Quando perguntei o que havia de errado, ela hesitou. Confia em mim, Nicholas. Às vezes é melhor não saber de tudo. Pouco depois, algumas pessoas desconhecidas passaram a visitar Silas. Chegavam de noite, sempre vestidas com roupas escuras. Entravam pela porta da frente, conversavam com ele em voz baixa e iam embora sem se despedir. Não demorou para que até Roberta evitasse circular na casa quando eles apareciam. Parecia temer dar de cara com algum convidado indesejado. Certa vez, ela cochichou. Esses encontros do seu pai não me parecem algo normal. Perguntei se ela havia descoberto como Silas tinha conseguido tanto dinheiro, mas ela apenas balançou a cabeça. Cuide de Yara e não insista em questionar seu pai. Não entendi o motivo, mas concordei. Com o passar das semanas, Silas foi se tornando mais introspectivo. Não fazia piadas, não nos levava para lugar nenhum. Passava horas trancado no escritório ou saía sem dizer aonde. Eu evitava pensar no assunto, mas aquela atmosfera me incomodava. Yara, então, passou a acordar sobressaltada. Falava que sentia alguém andando pelo corredor perto do quarto dela. Quando tentei acalmá-la, disse algo vago, como se visse uma sombra parada em um canto. Perguntei se tinha certeza. Ela apenas assentia com expressão assustada. Numa tarde, recebi a notícia de que uma tia nossa, irmã de Roberta, havia sofrido um acidente mortal na estrada. O carro capotou sem motivo claro, e as autoridades não conseguiram explicar o que ocorrera. Roberta ficou arrasada. Achei que Silas, mesmo sendo meio distante, consolaria a esposa, mas ele reagiu com frieza. Limitou-se a dizer que lamentava, e foi para o escritório. Essa indiferença me deu arrepios. Comecei a me perguntar se meu pai ainda era o homem que eu conhecera na infância. Depois do velório da minha tia, a casa se tornou mais sombria. Roberta passou a trancar as portas antes mesmo de anoitecer e recomendava: Nicholas, fique perto de mim e da sua irmã. Não inventem de andar pela casa sozinhos. Entendi que ela temia algo, mas não podia afirmar o que. Toda noite, eu ouvia barulhos de passos leves. Descia até a sala para ver se era Silas andando por ali, mas ele sempre dizia que não saía do escritório. Yara continuava dormindo mal. Por vezes ela se sentava na cama e apontava para os cantos do quarto, sem falar nada. Em uma noite, meu pai recebeu mais visitantes. Fui pegar água na cozinha e, ao passar pela sala, vi Silas de costas, com a cabeça baixa, cercado por 3 homens que falavam baixo. Escutei uma ou outra palavra como contrato e garantia, mas não entendi o contexto. De volta ao meu quarto, tentei dormir, mas fiquei imaginando se aquele grupo tinha ligação com a forma como Silas ficara rico. No dia seguinte, a tensão chegou a um ponto que parecia insuportável. Roberta me chamou no corredor e me orientou. Se o seu pai te perguntar algo sobre mim ou sobre a sua irmã, diga apenas que não sabe de nada. Não confie nesses homens que vêm aqui. Tentei perguntar o porquê. Ela apenas insistiu para que eu a obedecesse. Mais tarde, enquanto eu lia um livro na sala, Silas se aproximou, me encarou com um olhar cansado, mas não disse nada. Sentou-se ali perto e ficou imóvel. Aquele silêncio mexeu comigo, então me levantei e fui para o quarto. Yara começou a ficar doente. Tinha febre quase todas as noites. Levei um susto em um final de tarde quando ela apareceu na sala pálida, sem conseguir parar de tremer. Roberta a levou ao médico, mas nada de conclusivo surgiu nos exames. Os profissionais chegaram a coletar sangue e verificar sinais vitais, mas não encontraram explicação para a febre. Uma semana depois, no meio da madrugada, a febre voltou ainda pior. A única coisa que Yara dizia, quase chorando, era que queria voltar para a nossa casa de antes. Vendo o sofrimento de Yara e a frieza de Silas, Roberta decidiu que devíamos sair daquela casa. Planejou tudo em segredo, arrumou malas
e me pediu para não comentar nada com meu pai. Na mesma noite em que Silas saiu com um dos homens estranhos, nós chamamos um táxi e partimos às pressas. Yara estava tão fraca que mal conseguia falar. Dentro do carro, Roberta só olhava pela janela, como se temesse que alguém nos seguisse. Ficamos hospedados em uma pensão perto de uma rodovia. O ambiente era simples, mas parecia seguro. O dono do lugar não fez muitas perguntas. Apenas entregou a chave e apontou o caminho do quarto. Passamos as primeiras horas trancados ali. A única coisa que se ouvia era o barulho de caminhões passando ao longe. 2 dias se passaram sem notícias de Silas. Minha mãe fez algumas ligações para conhecidos, mas ninguém sabia dele. Nesse intervalo, Yara foi piorando. Tinha pesadelos, acordava assustada, murmurando que alguém chamava por ela. Eu tentava acalmá-la, mas estava tão confuso quanto ela. Foi nesse período que comecei a perceber de onde vinham os recursos para nossas viagens. Minha mãe havia recebido parte do dinheiro que sobrou da venda da casa antiga, somado às economias que ela guardava secretamente. Alguns parentes distantes também ajudaram, ainda que sem ter noção completa do que acontecia. Mesmo assim, as reservas eram limitadas. Foi então que no 3º dia, o proprietário da pensão avisou que um homem passou por lá perguntando por nós. Não deu nome e foi embora rápido. Roberta decidiu que não podíamos ficar parados. Arrumamos as malas à noite e pegamos outro táxi rumo à rodoviária. De lá, viajamos para uma cidade maior, com a esperança de sumir no meio da multidão. Ao chegar, alugamos um quartinho em um prédio antigo, cheio de corredores estreitos. O lugar cheirava a mofo, mas era o que nosso dinheiro permitia. Roberta trancava a porta assim que entrávamos e não saía de perto de Yara. No final daquela semana, soubemos do paradeiro de Silas. Um conhecido telefonou para minha mãe, dizendo que encontraram meu pai sem vida em um galpão abandonado, longe das áreas movimentadas. Não havia sinais de agressão ou de qualquer violência explícita. Ficamos sem chão. Roberta arrumou as coisas e partimos imediatamente para reconhecer o corpo. Ao chegar ao local, policiais não deixaram a gente se aproximar muito. De longe, avistei Silas encostado a uma parede, com o corpo arqueado. Um agente comentou que os olhos estavam em um estado tão estranho que ninguém conseguia explicar como morreu. Minha mãe assinou os papéis necessários, sem dizer nada. O velório foi pequeno. Poucos colegas apareceram. Eu notei a presença de uma pessoa que lembrava vagamente os homens que apareciam na nossa casa. Ele ficou no fundo, sem falar conosco. Depois que o caixão desceu a cova, o sujeito desapareceu. Voltamos para aquele quartinho antigo na cidade maior. Roberta mudou o comportamento. Mantinha as cortinas fechadas, não atendia a telefonemas e ficava repassando mentalmente os últimos dias. Yara permanecia quieta. Parecia sentir não apenas a morte do pai, mas algo mais, como se algo a rondasse. Passei a ter um caderno que Silas deixara em casa, repleto de anotações esquisitas. Falava sobre negócios que nunca ouvi mencionar e também trazia uns rabiscos que pareciam datas seguidas de descrições vagas, como renovar ou cumprir. Havia até nomes de parentes distantes que nem conhecíamos. As noites naquela cidade não eram diferentes. Barulho de carros, gente na rua, mas a gente não ficava menos tenso. A sensação de ser observado persistia em cada corredor do prédio. Ainda que eu não quisesse chamar de sobrenatural, algo na atmosfera despertava meu receio. Roberta, por sua vez, procurou uma conhecida que, segundo ouvi dizer, entendia de assuntos místicos. Porém, voltou sem nada concreto. Só repetia que não tem saída fácil para esse tipo de coisa. Certo dia, Yara teve uma crise de choro intenso, agarrada à minha mão, dizendo que sonhara com Silas parado em frente à porta. Minha mãe ouviu aquilo, mas não reagiu. Parecia exausta demais para buscar explicações. Naquela noite, sons estranhos ecoaram pelo prédio. A proprietária disse que, naquela ala onde ficávamos, ouviu batidas na parede e passos. Nós fingimos não saber de nada, embora Roberta já planejasse nos mudar outra vez. Pegamos poucas malas e partimos com a intenção de voltar ao interior ou a algum lugar menos visível. A viagem foi longa.
Passamos por vilarejos desconhecidos. Minha mãe insistia que precisávamos falar com uma pessoa mais experiente em quebrar maldições. Usou essa palavra em tom de brincadeira, mas soou com algum fundinho de verdade. Eu, até então, não tinha certeza se acreditava em algo assim, mas começava a considerar qualquer possibilidade. Finalmente, chegamos a uma área rural onde nos indicaram uma senhora conhecida pelos locais por realizar rituais de bênção. A casa dela era de chão batido, paredes simples e sem energia elétrica estável. Ela nos recebeu com desconfiança, conversou reservadamente com minha mãe e me pediu para aguardar na varanda. Yara deitou-se ao meu lado, segurando minha mão. Percebemos que a noite caiu em completo breu, sem poste de luz por perto. Dentro da casa, só uma lamparina iluminava o ambiente. No dia seguinte, a senhora chamou minha mãe e falou alguma coisa em voz baixa, mas era óbvio que não havia uma solução rápida. Disse que algumas dívidas se estendem além da vida e não basta rezar para romper esse tipo de laço. Depois disso, nos despedimos dela e seguimos viagem. Voltar à estrada era sempre a mesma sensação de fuga. Andávamos de ônibus em ônibus, buscando algum canto. Yara ora ficava em silêncio profundo, ora chorava sentindo dores no estômago. Em uma dessas paradas, meu corpo começou a dar sinais de esgotamento. Tive tonturas e cheguei a cair de joelhos em uma rodoviária, sem força para me levantar. Roberta e Yara me ajudaram a sentar em um banco. Depois de uns minutos, recuperei o ar, mas uma pontada persistia na nuca. Eventualmente retornamos a um município mais movimentado. Alugamos um quarto em uma pensão bem humilde, com um cheiro de comida velha pelos corredores. Passamos alguns dias ali, e eu comecei a notar que a saúde de Yara não melhorava e que minha mãe quase não dormia. Para completar, mais uma vez apareceu alguém na recepção perguntando por nós, sem se identificar. Roberta tremia de nervoso, mas procurava disfarçar. Nessa noite me assustei quando tentei usar o telefone público do corredor e escutei, do outro lado, um ruído fraco, como se alguém respirasse. Desliguei na hora. Perguntei para a dona da pensão se havia algum problema na linha, mas ela garantiu que não. Voltei para o quarto e encontrei Yara suando em cima da cama, repetindo que vira um homem de roupas escuras no pátio. Fui até a janela, olhei e não havia nada. Preferi não insistir no assunto para não assustá-la mais. Com a tensão cada vez maior, decidi examinar de novo o caderno deixado por Silas. Avistei várias menções a encontros passados e futuros. Havia uma parte que listava nomes da família, com anotações do tipo: o próximo deve assumir e segue o sangue. Parecia besteira, mas me lembrei de como nosso pai vivia angustiado antes de conseguir aquele dinheiro todo. Talvez ele tivesse se envolvido em algo que exigia um sacrifício maior, e agora a conta sobrava para nós. Observei ainda que Silas escrevia sobre uma associação à qual devia se reportar periodicamente, mencionando que o acordo se estenderia aos descendentes se ele falhasse. Poucos dias depois resolvemos sair de novo. Precisávamos evitar que nos encontrassem. Pegamos um ônibus para outro lugar que nos indicaram, onde uma moradora entendia de promessas antigas. Após horas de viagem, chegamos a uma chácara simples. A mulher, de aparência frágil, nos recebeu com pouca vontade de conversar, mas deixou que ficássemos uma noite ali. Ao amanhecer, explicou que, se o acordo havia sido firmado pela linhagem do meu pai, não seria rompido apenas pela fuga. Abanou as mãos em sinal de impotência e disse para termos cuidado. Foram semanas sem rumo definido. Yara tinha febres recorrentes e minha mãe precisou interná-la de urgência em um hospital público, onde ela recebeu medicação e ficou 2 dias em observação. Novos exames foram feitos, mas nenhum resultado explicava as causas. Durante as madrugadas no hospital, eu não conseguia dormir. Andava pelos corredores iluminados por lâmpadas brancas e cada passo me soava estranho. Em certo momento, notei um homem de terno escuro na recepção, mas quando cheguei lá não encontrei ninguém. Pode ter sido impressão minha, mas senti um aperto no peito. Preferi não falar isso a Roberta ou Yara. A febre de Yara recuou e pudemos sair do hospital. Conseguimos mais uma pensão modesta.
Fomos recepcionados por um senhor que não fez perguntas sobre nossa situação. O quarto tinha paredes mal pintadas e cheiro de armário velho. Na primeira noite ali, por volta das 2 horas da manhã, escutei batidas sutis na porta. Pensei em abrir para checar, mas desisti. Esperei alguns segundos. O barulho cessou. Minha mãe notou que eu estava acordado e cochichou: "Nicolas, não abra, seja quem for, não abra." Fechei os olhos, mas não dormi. O silêncio era tão denso que dava para ouvir minha própria respiração. Pela manhã, perguntei ao senhor da pensão se alguém tinha batido em nossa porta. Ele negou, dizendo que todos os outros hóspedes estavam dormindo. Resolvi não insistir. Enquanto isso, consultávamos qualquer pessoa que pudesse ter tido contato com Silas em vida. A maioria dizia que ele apareceu de repente com dinheiro e evitava detalhes. A única informação repetida era que ele havia participado de uma tal associação misteriosa. Cada relato diferente apontava para algo fora da lei ou para algo mais esotérico. Não dava para cravar nada, mas era evidente que aquele dinheiro trouxe consequências desastrosas. Minha mãe decidiu voltar à casa grande onde tudo começou, alegando que talvez encontrássemos respostas entre os pertences que deixamos para trás. Chegamos lá perto do entardecer. A construção estava fechada, com as janelas lacradas. Um vigia improvisado olhou nossos documentos e nos deixou entrar. Caminhamos pelos corredores cobertos de poeira. Sentimos um clima pesado, apesar de já estarmos acostumados com a tensão. Revirei alguns armários até achar uma caixa lacrada. Dentro, havia papéis semelhantes aos do caderno de Silas. Anotações desconexas, símbolos e a data em que a compra da casa fora formalizada. O estranho era um envelope pequeno com um texto que falava sobre manter o legado. Minha mãe, ao ver aquilo, sussurrou: "Nicolas, essas coisas não surgiram do nada. Seu pai sabia onde estava se metendo." Yara começou a reclamar de dor de cabeça. Fomos embora sem conseguir grandes esclarecimentos, mas com a certeza de que Silas mergulhara em algo que atingia todo mundo da família. Na saída, notei o vigia nos observando, mas mantive a calma. Voltamos à pensão, arrumamos nossas malas outra vez. A dona do lugar já demonstrava incômodo com nossa presença, pois o quarto que ocupávamos parecia atrair acontecimentos perturbadores. Rangidos, batidas e, segundo alguns hóspedes, até suspiros que vinham de madrugada. Na noite seguinte, fui ao banheiro no fim do corredor. Quando voltei, vi Yara me esperando na porta, aflita. Eu ouvi vozes do lado de dentro. Entrei rápido para ver se havia alguém, mas não encontrei nada. Roberta estava sentada na cama rezando em silêncio. Voltei a fechar a porta e pensei: não podemos continuar nessa vida nômade para sempre. 2 dias depois, sofri um desmaio repentino no saguão da pensão. Minha mãe conseguiu me acudir. Senti uma fraqueza intensa nas pernas e na respiração. Acordei em um sofá, sem saber quanto tempo tinha passado. A proprietária trouxe água e recomendou que eu fosse a um posto de saúde. Porém, não me senti pronto para explicar a um médico o que estava acontecendo conosco. Na manhã seguinte, a proprietária da pensão pediu educadamente que procurássemos outro lugar. Disse que nossa estadia estava agitando o ambiente. Roberta concordou, percebendo que nossa vida ali não se sustentaria por muito tempo. Pegamos um ônibus rumo a outro município. Dessa vez, não sabíamos a quem recorrer, mas fomos mesmo assim. Enquanto seguíamos pela estrada, notei que eu já estava com quase 16 anos. Tinha passado cerca de quase 2 anos desde que saímos da primeira casa, e tudo o que houve nesse período me deixava cada vez mais cansado. Dentro do ônibus vi Yara dormindo apoiada no ombro da nossa mãe, exausta, e Roberta mantinha o olhar perdido pela janela. Era como se estivesse sem esperança. Chegamos ao destino depois de várias horas, quase à noite. Nos hospedamos em um pequeno quarto de uma casa compartilhada. A proprietária nos mostrou como chegar até lá por uma escada lateral. Subimos com nossas malas e não vimos mais ninguém. Instalei-me em uma cama encostada na parede. Yara e Roberta ficaram na outra. O ambiente era abafado e tinha apenas uma lâmpada que piscou 2 vezes antes de acender por completo. Já estava exausto de tantas mudanças
quando na madrugada ouvi minha mãe cochichando: "Se o problema não for resolvido, vamos perder mais do que uma noite de sono." Eu me virei para tentar ouvir melhor, mas ela falava tão baixo que não peguei tudo. Achei melhor não perguntar. Yara dormia profundamente, talvez pela primeira vez em semanas, sem acordar no meio da noite. No dia seguinte saiu na conversa com a proprietária que alguém tinha ido lá pela manhã cedo, perguntando se havia uma família com uma mulher, um rapaz e uma menina pequena hospedados. Ela respondeu que não conhecia ninguém com esse perfil. Roberta e eu nos entreolhamos, certos de que ainda estávamos sendo procurados. Só não sabíamos se eram aqueles homens ligados ao dinheiro do meu pai ou algo além da explicação racional. Na tarde daquela mesma semana, voltei a folhear o caderno de Silas. Encontrei uma página onde se lia, com caligrafia trêmula, a frase: "Os laços de sangue sustentam o acordo." Debaixo disso, havia outra frase mais rabiscada e legível. Peguei uma caneta e tentei ver se, contra a luz, distinguia a escrita original, mas só via borrões. Com o coração apertado, lembrei de Silas me ensinando a andar de bicicleta quando eu era menor. Como tudo pôde mudar tanto em tão pouco tempo? Meus olhos encheram de lágrimas, mas não deixei que minha mãe ouvisse. Ela já tinha preocupações demais. As dores na nuca voltaram no meio da noite. Fiquei sentado, tentando respirar fundo. Roberta acordou e percebeu meu estado. Perguntou se eu precisava de um médico. Antes que eu respondesse, ouvimos um barulho seco no andar de baixo, como se algo pesado tivesse caído. Ficamos quietos. Yara não acordou. Esperei algum tempo, mas nada mais aconteceu. A lâmpada piscou de novo. Minha mãe suspirou e voltou a deitar. No dia seguinte, a proprietária disse que alguma caixa velha tinha despencado no depósito dela e fez um comentário vago sobre sentir um ar esquisito nos cômodos. Foi aí que resolvemos, mais uma vez, procurar outro lugar. Não tínhamos meios de pagar acomodação por muito tempo, mas ainda restava parte do dinheiro que recebemos ao vender antigos pertences. Minha mãe também fazia pequenos bicos de costura, enquanto eu tentava ajudar em tarefas braçais, recolhendo trocados para o básico. Juntamos o pouco que sobrou e partimos. Antes de partir, minha mãe recebeu uma ligação no telefone do corredor. Era um número que ela não conhecia. Ela atendeu e ficou calada por alguns segundos, então desligou. Pelo rosto dela percebi que era algo sério. Não perguntou nada, não explicou nada, apenas recolheu Yara e me chamou para irmos embora. A viagem seguinte foi longa. Pegamos 2 ônibus e chegamos a uma região onde uma família amiga dos meus avós possuía uma casinha desocupada. Pedimos para ficar lá um tempo. Eles aceitaram sem fazer muitas perguntas. A casa era acanhada de madeira, com 2 janelas que davam para um terreno baldio. Dentro, havia um cheiro forte de umidade. Mesmo assim, agradecemos a oportunidade de ficar ali. Eu dormi em um colchonete na sala. Yara e minha mãe dividiram o quarto. As primeiras 2 noites passaram relativamente tranquilas, até que na terceira, acordei com um aperto no peito e suando frio. Escutei Roberta sussurrando meu nome. Levantei-me e fui ao quarto. Yara estava deitada, mas com uma expressão estranha. Não era exatamente dor, mas algo que a deixava paralisada. Tentei falar com ela, e ela piscou os olhos bem devagar. Roberta disse que a menina teve febre alta de madrugada, e por pouco não a levou ao hospital de novo. Ficamos os 3 sem dormir até o amanhecer. Depois de mais alguns dias, a família que cedeu a casa começou a demonstrar preocupação. Comentaram que ruídos surgiam na nossa área durante a noite. Roberta prometeu que logo sairíamos de lá também. Eu só queria parar de me sentir um peso para as pessoas, mas não tinha como negar que algo estava fora do normal. Resolvi confrontar minha mãe. Mãe, tem que existir uma explicação para tudo isso. O que realmente está acontecendo? Ela respirou fundo e me contou que antes de se casar, Silas já ouvira histórias na família dele sobre uma espécie de tradição que envolvia buscar dinheiro a qualquer custo. Mas ninguém levava a sério, achando que eram lendas. Com o tempo, meu pai, desesperado por não conseguir sustentar a casa, cedeu àquilo que chamava de alternativa.
Pelo que Roberta entendeu, esse acordo não era só com pessoas de carne e osso, mas com algo que ultrapassava o plano normal. Ela não chegou a ver nenhum ritual específico, mas acreditava que Silas firmou um compromisso para obter dinheiro em troca de algo mais profundo, que envolvia gerações futuras. Era como se houvesse a exigência de que a família continuasse ligada àquela associação, mesmo após a morte de quem assinasse. Ficamos calados depois disso. Não sabíamos que tipo de força poderia se manifestar ou de que modo isso aconteceria. Mas a evidência era que a morte de Silas não encerrara a dívida. Quando ela terminou de falar, ouvi um estalo na estrutura de madeira da casa. Parecia apenas o vento, mas, depois de tudo o que vivemos, é difícil não relacionar a qualquer outra coisa. Yara não melhorava. Então resolvemos nos mudar outra vez. Já era quase impossível fazer as contas de quantos locais diferentes tínhamos passado. Entramos em um ônibus noturno. A viagem durou várias horas, cruzando estradas de terra e parando em rodoviárias pequenas. Em um desses pontos, desci para comprar água e, ao voltar, achei que vi um homem de terno parado à distância. Quando pisquei, não estava mais lá. Podia ser só alguém passando, mas meu coração disparou. Chegando ao destino seguinte, conseguimos alugar um quarto nos fundos de uma casa, onde uma mulher idosa cuidava de 2 netos. Ela deixou que ficássemos ali, contanto que pagássemos adiantado. Roberta aceitou sem pestanejar. Entramos no cômodo que era tão simples quanto os outros que já havíamos ocupado. Tinha uma janela com uma cortina encardida e uma única lâmpada no teto. Nos primeiros dias, tentei ajudar Yara a estudar um pouco, pois ela estava sem ir à escola havia muitos meses. As febres dela pareciam menos constantes, mas ainda surgiam perto da meia-noite. Certa vez, fiquei acordado até o sol nascer, olhando para a janela, sentindo como se algo pairasse lá fora. Evitei criar explicações mirabolantes, mas a dúvida me deixava perturbado. Passadas 2 semanas, a dona da casa comentou que avistou um homem rondando a vizinhança, fazendo perguntas sobre nós. Meu estômago revirou ao ouvir isso. Roberta só balançou a cabeça, como se já esperasse por algo do tipo. Yara, em uma de suas crises noturnas, murmurou: "Ele estava ali fora." Perguntei de quem falava, mas ela não respondeu. Parecia em transe. Pouco depois, adormeceu. Foi aí que os sintomas que eu vinha sentindo se intensificaram. Comecei a ter fortes dores de cabeça. Roberta pensou em me levar ao posto de saúde, mas eu não queria mais mexer com documentos. Tinha receio de sermos encontrados, pois estávamos sempre sob algum olhar. De certa forma, via que a cada dia meu corpo parecia fraquejar, como se eu estivesse lentamente sendo drenado de energia. Não me passava pela cabeça que fosse algo sobrenatural, mas as circunstâncias me deixavam confuso. Numa noite de chuva fina, recebi um golpe final. Desmaiei na porta do quarto. Quando recuperei a consciência, estava deitado em uma cadeira improvisada e Yara, aos prantos, segurava minha mão, pedindo para eu ficar bem. Roberta só me olhava sem ter para onde correr. Não sei quanto tempo permaneci confuso, mas ao me levantar, tive a estranha sensação de que minha vida seguia o mesmo caminho do meu pai, indo para um desfecho sem explicação. Fechei os olhos, tentando afastar esse pensamento. Na madrugada seguinte, aconteceu algo que me marcou. A casa ficou em silêncio profundo. Nem mesmo a chuva batia mais no telhado. Em um determinado momento, notei que a porta estava destrancada, embora eu tivesse certeza de que a fechara antes de dormir. Fui até lá, girei a chave e ouvi, no lado de fora, passos que se afastavam. Abri para ver, mas o corredor estava vazio. Chamei minha mãe, sem fazer barulho, e falei o que havia acontecido. Ela segurou meu braço e disse para não mexer mais naquilo, para voltar e trancar de novo. Obedeci, mas a inquietação não passou. Ao amanhecer, falei com a dona da casa, que negou ter andado por ali. Roberta decidiu que partiremos mais uma vez, mas confesso que naquele momento eu já me sentia sem forças para enfrentar mais mudanças. Juntamos as malas devagar. Pedi a ela que tomasse cuidado com Yara. Enquanto isso, fui até o pequeno quintal, respirar um pouco. Vi que a cerquinha estava aberta
e havia marcas de pisadas leves na terra úmida, como se alguém tivesse realmente passado por ali de madrugada. Não demorou para chamarmos um carro e sairmos. Seguimos rumo a outra região, ainda mais afastada. Dentro do carro, Roberta e Yara cochilavam. Olhei para a paisagem pela janela e recordei de Silas. Senti uma mistura de saudade e raiva. Ele deixou um legado que não queríamos, e mesmo depois de morto, parecia puxar a família para um lugar onde não há paz. Deixamos o carro em um ponto isolado, pois o motorista não quis ir além de certa estrada. Continuamos a pé, com Yara reclamando de cansaço. Chegamos a uma casa simples de madeira, onde morava uma conhecida de Roberta. Ela nos cedeu 2 colchonetes na sala. Passamos a noite ali, ouvindo barulhos do vento nas frestas. Até que de madrugada, acordei com uma pontada muito forte na cabeça. Abri os olhos e achei que vi uma figura passar pela porta que dava para o quintal. Não tenho certeza. Pisquei várias vezes, mas minha visão estava turva. Meu corpo pesava. No dia seguinte, acordei com febre. Roberta e Yara estavam preocupadas, mas não havia muito a fazer além de repousar. Nessa condição frágil, me lembrei do caderno de Silas. Pedi à minha mãe que me trouxesse e ali, folheando, achei uma última página em branco, exceto por uma pequena mancha avermelhada. Aquilo fez meu coração disparar. Yara se aproximou, perguntou se eu estava bem. Não consegui responder. Fechei o caderno, sentindo um arrepio que não poderia explicar de forma lógica. Naquela mesma tarde resolvemos partir mais uma vez, mas algo aconteceu antes. Quando tentávamos atravessar o quintal para chamar um veículo, tropecei e acabei caindo entre galhos secos. Fiquei desacordado por mais tempo do que imaginei. Talvez uns 30 minutos, não sei ao certo. Ao voltar a si, percebi que estava sozinho em um canto do terreno, a uns 20 passos da casa. Não via minha mãe, nem minha irmã. Gritei pelos nomes delas. Ninguém respondeu. Entrei correndo na casa. Vazia. Segui pelo quintal. Nada. Andei até a estrada procurando por qualquer sinal das duas. De repente me deparei com marcas de pneu impressas na terra fofa. Algo que não estava ali antes. Ao fundo, havia um homem parado ao lado de uma árvore. Tinha postura tensa, mas não consegui ver o rosto em detalhes. Quando tentei me aproximar, senti um calafrio pelo corpo inteiro, como se minhas pernas pesassem 1 tonelada. Sem saber o que fazer, voltei para a casa e me sentei no chão da sala. Pensei em ligar para alguém, mas não tinha telefone à disposição. Fiquei ali, imóvel, por muito tempo. Caiu a noite e eu ainda estava sozinho. Nenhum sinal de Roberta ou Yara. Passei as horas sem dormir, sentado perto da porta, esperando que aparecessem. Em algum momento cochilei. Sonhei com Silas. Ele me olhava com a mesma expressão fria do fim da vida. Acordei sobressaltado, suando, e percebi que a casa estava tão silenciosa quanto antes. Tentei levantar, mas senti uma fraqueza repentina. Precisava de água, precisava de ar. Forcei o corpo e consegui ficar em pé. Atravessei o quintal em direção à estrada. Estava tudo escuro, nenhuma luz à vista, só o vento. Andei por cerca de meia hora, tentando encontrar alguém ou alguma pista, mas nada. Sem alternativas, voltei para a casa, tomei um pouco de água de um filtro velho e me encostei na parede. Tive a impressão de que estava preso a um destino inevitável. Não sei se aquilo era consequência real de um contrato macabro ou pura paranoia, mas não conseguia me livrar da sensação de que o acordo feito por Silas me atingira em cheio. No início da manhã, decidi voltar a pé até a estrada principal em busca de ajuda. Caminhei, sem saber exatamente para onde ir, chamando pelos nomes da minha mãe e da minha irmã. Nenhuma resposta. Após alguns minutos, percebi que carregava o caderno de Silas na mochila. Parei e o abri. Deparei-me com aquela página em branco, que agora tinha uma letra quase invisível, como se alguém tivesse escrito muito de leve a frase: "O herdeiro já foi escolhido". Quis acreditar que estava vendo coisas, mas a frase parecia real. Rasguei a página, joguei os pedaços numa vala e segui. Pelo caminho falei sozinho. Não vou aceitar isso, mas eu estava falando com quem? Eu continuo sem saber onde minha mãe e minha irmã foram parar.
Nunca deixariam de me avisar se estivessem seguras em algum lugar. Quanto a mim, sinto a cada dia a mesma exaustão de Silas nos últimos tempos. Minhas pernas falham, a cabeça lateja e não encontro ninguém que acredite no que relato. Já faz várias semanas que estou vagando, guardando o dinheiro dos bicos que faço, dormindo em quartos alugados por 1 ou 2 noites. Às vezes penso que, se Silas entrou em um jogo perigoso, talvez só me reste lidar com as consequências até o fim da vida. E, apesar de tudo, ainda tenho uma ponta de esperança de que, em algum lugar, Roberta e Yara estejam me esperando, livres dessa trama que meu pai começou. No fundo, já compreendi que essa história não termina com a morte de quem assina o contrato. Continua. Segue perseguindo qualquer um que carregue o mesmo sangue. Ainda não sei se acreditam em mim quando conto. Só sei que onde quer que eu vá, o passado volta a me encontrar e eu continuo na escuridão, sem data certa para sair dela. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Mário e trabalhei durante boa parte da vida em um cemitério no interior. Sempre encarei tudo de forma prática. Cuidar dos túmulos, abrir sepulturas quando necessário, manter o lugar limpo e organizado. Nunca tive muita paciência para histórias de assombração. Acreditava que a morte era apenas um ciclo natural e não achava que defuntos pudessem causar problemas. Esse pensamento me acompanhou por mais de 20 anos. Mas havia algo que eu ainda não conhecia. Rituais silenciosos podem deixar ecos fortes, principalmente em um lugar onde o silêncio já é a norma. Costumava chegar cedo, logo depois de clarear o dia, para organizar as tarefas. A rotina era quase sempre igual. Arrumava as ferramentas, via se alguém tinha deixado flores espalhadas pelos corredores, verificava se não havia animais que pudessem danificar alguma lápide. À noite, fechava o portão e fazia uma ronda rápida antes de ir embora. A maior parte dos dias passava sem grandes surpresas. No máximo, encontrava um visitante que se perdia entre as sepulturas antigas ou parava para conversar. Tudo começou a mudar quando houve um enterro que, de início, não me pareceu tão diferente dos outros. O falecido se chamava Mariano, um homem de certa idade, conhecido por ser especialista em rezas antigas. Diziam que ele lidava com orações que iam além das tradicionais, envolviam ervas, defumações e coisas que eu nunca procurei entender direito. Ele morava na região havia décadas, mas quase não aparecia em público. Alguns moradores diziam que tinha fama de curador e que aceitava oferecer suas preces para resolver problemas de saúde ou atrair boa sorte. A princípio, achei que o funeral dele seguiria o padrão: velório, despedida dos familiares e depois o sepultamento. Mas, quando a família chegou, fiquei intrigado com a forma como todos estavam vestidos. Em vez do preto habitual, usavam roupas claras meio esvoaçantes e não trocavam palavra alguma entre si. Observei de longe enquanto eles colocavam o caixão em um canto coberto por uma lona improvisada, antes mesmo de irem até a cova. Percebi que nenhum parente chorava, e sim mantinham uma expressão muito séria, como se esperassem algo. Não sabia dizer se era tristeza contida ou algum tipo de ritual. Quando chegou a hora de levar o caixão até a sepultura, esse grupo se reuniu num semicírculo ao redor do túmulo que eu tinha aberto cedo. Eles mantiveram um silêncio total por alguns instantes. Depois, um homem alto que me pareceu um irmão de Mariano começou a entoar uma cantoria baixa, sem instrumentos. Não entendi as palavras, mas senti que aquilo não era uma reza comum. Um ou outro familiar colocou sobre o caixão pequenos objetos: folhas secas, amuletos de contas e velas coloridas. Tudo arrumado com certo cuidado. Fiquei em pé, a poucos metros, esperando o momento de cobrir a sepultura. Mas havia algo inquietante naquela cerimônia.
Não era barulhenta ou espetacular, mas, justamente por ser tão contida, parecia carregar uma energia que me deixava desconfortável. Assim que terminaram, o homem alto olhou para mim e fez um gesto com a cabeça, indicando que eu podia começar a tapar a cova. Deixaram os objetos ali, ao redor do caixão. Ninguém recolheu nada. Joguei a primeira pá de terra sem olhar muito para o que estava enterrando junto, mas senti que aquilo não era comum. Velas acesas, folhas que exalavam algum tipo de cheiro diferente. Quando enfim finalizei o serviço, eles se agruparam novamente e foram embora em fila sem trocar nenhuma palavra comigo. Algo no ar parecia mais denso do que o normal, mas me convenci de que era apenas impressão. Naquela noite voltei para casa e tentei esquecer o assunto. Tive um dia trabalhoso, já que o cemitério estava cheio de flores espalhadas por conta de uma celebração anterior, e precisava organizar tudo antes de encerrar. Só que dormir não foi tão simples. Fiquei rolando na cama, pensando na maneira como aquela família se comportou. Não era exatamente assustador, mas deixava uma sensação esquisita, como se algo tivesse ficado incompleto. Na manhã seguinte, cheguei ao cemitério com um incômodo, algo que eu não conseguia explicar direito. Enquanto abria o portão, notei que tinha um forte aroma de ervas queimadas, quase como se alguém tivesse feito uma defumação ali, em plena madrugada. Verifiquei os arredores e não encontrei nada fora do lugar. Então atribuí o cheiro a algum morador que, quem sabe, pudesse ter passado por ali com incenso. Fui direto ao local onde Mariano tinha sido enterrado. Surpreendi-me ao ver as velas do lado de fora da cova, outra vez acesas. Para minha confusão, estavam cravadas na terra, dispostas quase em círculo, e as folhas secas, que eu lembrava de ter soterrado, estavam novamente espalhadas como se tivessem sido retiradas de lá. Fiquei parado, sem saber o que pensar. Eu mesmo havia visto tudo ser coberto de terra. Decidi recolher tudo, pois meu trabalho era manter o cemitério em ordem. Recolhi as velas, que continuavam acesas, embora parecessem queimadas só até a metade, e juntei as folhas, que ainda estavam inteiras, mesmo depois de terem sido enterradas. Joguei tudo num balde e levei até o incinerador nos fundos, onde costumamos queimar flores velhas ou restos de exumações. Não me preocupei em comentar com ninguém naquele momento. Sempre trabalhei sozinho de manhã e só mais tarde meu colega, Damião, chegava. O dia correu dentro da normalidade. Ao anoitecer, como de costume, fui fazer a última ronda antes de fechar o cemitério. Passei pelos corredores, conferi se algum portãozinho lateral estava aberto e terminei perto do túmulo de Mariano. Algo me chamou a atenção. Havia uma marca escura na terra, como se tivessem derramado algum líquido por cima. Cheguei mais perto e senti um cheiro semelhante ao das folhas queimadas pela manhã, mas ainda mais forte. Não sei dizer o porquê, mas minha primeira reação foi virar as costas e apressar o passo. Fechei o portão e segui meu caminho para casa, tentando não dar importância. Contudo, a lembrança daquela mancha permaneceu na minha cabeça. Naquela noite tive um sono agitado. Acordei várias vezes sentindo uma aflição estranha, quase como se tivesse febre, mas estava com a testa seca. Levantei, bebi água e tentei me acalmar. Pensei em acender a televisão para distrair a mente, mas preferi permanecer no escuro, forçando o corpo a repousar. Quando o dia amanheceu, fui trabalhar com o rosto cansado, mas disposto a ignorar qualquer ideia de fenômeno fora do normal. Assim que entrei no cemitério, fui direto para o túmulo de Mariano. Meu impulso era verificar se as coisas estavam no lugar. Quando cheguei lá, vi que alguém tinha deixado uma guirlanda de flores brancas, dispostas em meia lua, formando um caminho que apontava para a lápide. Não havia sinal de pegadas na terra, nada que indicasse por onde essa pessoa passou. Claro que as pessoas costumam visitar túmulos de entes queridos, mas os parentes dele não aparentavam ser do tipo que faria algo tão discreto. E aquele arranjo específico me causava uma inquietação difícil de explicar. Parecia um símbolo. No meio das flores, encontrei um pano bordado com fios dourados, enrolado como se fosse uma pequena trouxa. Abri com cuidado e percebi que havia um pó escuro dentro.
Não cheirava a nada que eu conhecesse. Imaginando que fosse mais uma espécie de oferenda ou ritual, peguei aquilo e guardei em um saco plástico para jogar fora mais tarde. Tentei continuar meu dia normalmente, mas, lá pelas 11 horas da manhã, quando Damião chegou, ele notou minha expressão séria. Você está meio abatido, Mário. Alguma coisa errada? Damião é mais novo do que eu e costuma levar tudo na brincadeira. Só que naquele instante, ele pareceu preocupado de verdade. Não sei se posso chamar de errado, mas andam acontecendo coisas estranhas no túmulo novo, aquele do Mariano. Ele franziu a testa como se tentasse lembrar. É daquele senhor que mexia com rezas diferentes, não é? Contei para Damião o que tinha visto. As velas se reacendendo, as folhas voltando à superfície, as flores que apareceram sem explicação. Ele não riu nem fez piada, o que me surpreendeu. Olhou para mim com seriedade e disse apenas: alguns comentavam que ele conhecia coisas que passam dos limites. Talvez seja melhor não mexer no que deixarem para ele. Sabe como é? Quando mexemos no que não entendemos, as consequências podem ser estranhas. Confesso que na hora senti um certo alívio por conversar com alguém sobre isso. Mas também me veio a preocupação de estar alimentando um misticismo. Nunca acreditei muito em manifestações além do que se pode explicar. Ainda assim, as coincidências me deixaram intrigado. Por volta das 5 horas da tarde, decidi ir até a igreja perto da praça e conversar com o padre Anselmo. Ele já me conhecia por causa de outros enterros e quando me recebeu notou meu estado de nervosismo. O que houve, Mário? Expliquei o que estava acontecendo, tentando não parecer exagerado. Ele ouviu em silêncio, com o olhar concentrado, e no fim, disse que, às vezes, quando uma pessoa se envolve com orações mais antigas, pode deixar cargas espirituais que se manifestam de formas sutis. Aconselhou-me a manter o respeito pelos objetos que fossem deixados na sepultura e a rezar por Mariano, pedindo que encontrasse paz. Achei aquilo um pouco vago, mas aceitei a recomendação. Voltei ao cemitério no dia seguinte com a ideia de deixar as oferendas onde estivessem. Se aparecesse algo novo, eu não mexeria. Por volta das 8 horas, fazendo minha vistoria, percebi que, além das flores brancas do dia anterior, alguém tinha posicionado mais 2 velas coloridas, o mesmo tipo que vi no enterro, e algumas peças pequenas de cerâmica pintadas com símbolos que eu não reconheci. Aproximei-me, mas não tive coragem de recolher nada. Lembrei-me do conselho de Damião e do padre Anselmo. Deixei tudo lá e segui minha rotina. A madrugada daquele dia foi particularmente silenciosa. Fiquei até mais tarde no cemitério porque precisava conferir uma parede que tinha começado a rachar perto dos jazigos mais antigos. Enquanto circulava, tive a impressão de ouvir passos. Pareciam leves, arrastados, mas não se repetiram depois que parei para escutar com atenção. Resolvi dar uma volta completa nos corredores. Tudo estava vazio. Talvez fosse o vento mexendo nos galhos das árvores ou algum gato circulando por ali. Mesmo assim, a atmosfera parecia diferente, quase como se aquele canto estivesse isolado do resto do mundo. Não vi nada concreto e preferi não alimentar a imaginação. Fechei o cemitério perto das 9 da noite e fui embora. Nos dias seguintes, as oferendas continuaram a aparecer. Velas, pequenas esculturas, papéis dobrados com frases que eu não conseguia decifrar. Nada que me deixasse assustado, mas a repetição constante daquilo começou a me incomodar. Perguntei na cidade se alguém via algum familiar de Mariano entrando tarde no cemitério, mas ninguém sabia informar. Comentaram que os parentes dele tinham ido embora logo depois do funeral, levando tudo o que havia na casa. Em uma tarde, enquanto fazia pequenos reparos na pintura dos túmulos, notei que havia uma mancha úmida de cor avermelhada no exato lugar onde o caixão de Mariano estava enterrado. Parecia que o solo estava encharcado por algum líquido que não era apenas água. Toquei de leve com o pincel, mas não senti cheiro metálico ou coisa parecida. Apenas um odor amargo, que me lembrou ervas maceradas. Joguei um pouco de terra por cima para cobrir a mancha. Damião, que estava por perto, viu minha expressão de estranhamento, mas não me questionou na hora.
Foi só ao final do expediente que ele se aproximou de mim. Aquele senhor deixou mais do que lembranças, não é? Hoje à tarde, achei um pedaço de pano amarrado num galho de árvore, com uns símbolos meio rabiscados. Será que tem gente fazendo algum ritual ou oferecendo algo para ele? Eu, que já não sabia o que pensar, balancei a cabeça. Não sei o que está acontecendo, mas acho que não devemos mexer nisso. Vamos só manter tudo limpo onde podemos e deixar essas coisas como estão. Ele concordou. Ainda assim, aquela conversa me deixou mexido. A ideia de rituais noturnos ou pessoas entrando no cemitério sem autorização me tirava a paz. Sempre achei que se algo fora do normal acontecesse, haveria algum indício mais claro. Mas tudo ali era sutil demais. Certa noite resolvi ficar escondido atrás do pequeno depósito de ferramentas até mais tarde, imaginando que, se alguém realmente entrava depois do horário, eu poderia flagrar e descobrir de uma vez quem era. Fiz meu turno normal, fechei o portão e apaguei as luzes, mas me certifiquei de deixar um espacinho para que eu pudesse ver o movimento no corredor principal. Esperei até perto das 10 horas da noite. Tudo estava calmo, sem qualquer barulho. Vez ou outra, ouvi o coachar de sapos ao longe, mas nada além disso. Quando me cansei, pensei em voltar para casa, mas um pequeno clarão chamou minha atenção do outro lado do cemitério, na direção do túmulo de Mariano. Levantei devagar e segui por trás dos mausoléus, pisando com cuidado para não fazer barulho. Quando cheguei perto, percebi que a claridade vinha de uma vela que alguém tinha acendido dentro de um vidro transparente. O vidro protegia a chama do vento, mas não vi ninguém ali. Olhei em volta e não encontrei sinais de pessoas. Nenhuma sombra, nenhum vulto. Apenas aquela vela acesa, como se tivesse aparecido do nada. Apaguei a vela, mas ao fazer isso, tive uma sensação intensa de desconforto. O ar parecia parado, pesado, embora eu não saiba explicar o motivo. Deixei o vidro no chão e decidi voltar no dia seguinte para dar um jeito naquilo. Quando cheguei em casa, não conseguia parar de lembrar da imagem daquela vela dentro do frasco. Era só uma vela, algo tão comum em cemitérios, mas ao mesmo tempo me perturbava o fato de ter aparecido sem que eu visse ninguém. Nessa altura, eu já estava exausto de tentar racionalizar cada acontecimento. Tinha um peso constante nas costas, como se trabalhasse dia e noite sem folga. Acabei dormindo com a televisão ligada, algo que raramente faço buscando um pouco de distração. No dia seguinte contei a Damião o que acontecera. Ele me olhou com um misto de preocupação e seriedade e sugeriu: por que não conversamos com o padre de novo? Vai que ele tem outra orientação. Fomos até a igreja depois do almoço. Padre Anselmo nos recebeu numa sala ao lado da sacristia e escutou pacientemente. Quando terminamos, ele respirou fundo. Talvez o que esteja acontecendo não seja propriamente algo de Mariano, mas sim o que ele deixou em vida. Algumas pessoas seguem práticas antigas e, quando partem, há quem continue cultuando aquela memória. Pode ser uma forma de manter viva uma promessa, uma dívida ou algo que a gente desconhece. Vocês devem tomar cuidado para não interromper um processo que pode ser importante para essas pessoas. Ele sugeriu que realizássemos uma oração no local, pedindo que todo e qualquer espírito ou energia ali presente se acalmasse. Não me considero um homem muito religioso, mas estava disposto a qualquer coisa que trouxesse um pouco de sossego. Assim, ao cair da tarde, Damião e eu fomos até o túmulo de Mariano. Levamos um pequeno pote com água benta e rezamos. Não foi um ritual elaborado, apenas umas palavras de boa intenção e um gesto de respeito. Concluímos e voltamos às nossas tarefas. Por uns dias pareceu surtir efeito. Nenhuma vela nova, nenhuma oferenda estranha, nenhum odor diferente. A calmaria, porém, durou pouco. Uma semana depois, quando já estávamos aliviados, aconteceu algo que me deixou muito mais preocupado. Logo que cheguei ao cemitério, encontrei o portão entreaberto. Eu tinha certeza de que o havia trancado na noite anterior. A fechadura não estava arrombada nem danificada. Olhei ao redor e não notei nada quebrado ou fora do lugar, mas, ao me aproximar da sepultura de Mariano, percebi que a terra parecia revirada, como se alguém tivesse cavado ali.
A lápide continuava no mesmo lugar, mas havia marcas de enxada ou de pá, a cerca de meio metro de profundidade. Parecia que a pessoa tinha começado a desenterrar o caixão e desistido pela metade. Tentei entender se aquilo era obra de vândalos ou algo relacionado a ritual. A terra estava solta, mas não dava para ver dentro da cova. Comecei a recolocá-la no lugar com a minha pá, sentindo uma angústia forte. Damião chegou 1 hora depois e me encontrou nervoso, suando, tentando deixar tudo como estava antes. Ele arregalou os olhos. Quem faria isso? Não sei, mas não é normal. Vou instalar um cadeado extra no portão. E acho que a gente deveria pensar em colocar alguma trava na parte interna também. Ele concordou. Passei o dia com uma sensação de que estávamos presenciando algo sério. À noite, não tive coragem de ficar ali sozinho para vigiar. Fechei o cemitério e reforcei o portão. Amarrei uma corrente a mais, mas fui embora atormentado. Chegando em casa, não consegui comer direito. A ideia de alguém ter tentado exumar Mariano sem autorização me deixava inquieto. Na manhã seguinte, decidi falar de novo com o padre Anselmo e explicar a situação. Ele ficou preocupado e nos ofereceu ajuda para conversar com as autoridades locais. Mas não tínhamos provas de crime, apenas sinais de possível vandalismo. No entanto, no fundo, eu desconfiava que não era apenas vandalismo comum. Parecia haver uma finalidade, algo ligado àquela devoção estranha que algumas pessoas nutriam por Mariano. O tempo passou e as ocorrências diminuíram. Ninguém mais tentou cavar a sepultura, mas as pequenas oferendas continuaram surgindo de forma mais sutil. Às vezes, encontrávamos um vaso com ramos de arruda. Outras vezes, um pote de barro pintado com desenhos que lembravam símbolos religiosos mistos. Em certo momento, preferi parar de me preocupar. Focava em manter o cemitério limpo, avisando Damião para não jogar fora as coisas que apareciam na tumba de Mariano. Ele acatou meio contrariado, mas entendeu que era melhor evitar conflitos. Mesmo com essa trégua aparente, ainda havia noites em que eu dormia mal. Era como se uma parte de mim estivesse sempre alerta. Passei a ter sonhos confusos em que eu andava pelos corredores do cemitério e encontrava um senhor de roupas claras parado diante da sepultura. Ele não falava nada, só erguia a mão em minha direção. Acordava com o coração acelerado, sem lembrar detalhes, mas com a imagem daquele gesto nítido na mente. Tentei encarar tudo isso como resultado do estresse. Damião, por outro lado, não demonstrava grandes preocupações, mas comecei a notar que ele evitava fazer as rondas noturnas. Sempre arranjava alguma desculpa para ir embora antes do pôr do sol. Não o julguei, pois eu próprio não me sentia à vontade em ficar ali depois do anoitecer. Apesar de tudo, nossa rotina seguiu em frente, sem grandes acontecimentos, até que certa tarde, uma mulher apareceu no cemitério com um semblante muito abalado. Ela disse que era filha de Mariano e que morava em outra região. Veio procurar algo que o pai tinha deixado. Falou comigo sem rodeios. Meu pai guardava uns escritos que pertencem à nossa família, coisas de oração e preparo de ervas. Preciso deles. Respondi que não tinha visto nada na casa dele, pois nunca entrei lá. Mas ela insistiu. Ele pode ter enterrado junto do corpo, ou então alguém trouxe para cá no dia do velório. Se o senhor souber de alguma coisa, me avise. Aproximei-me da sepultura, acompanhado por ela. Expliquei que não podia autorizar a abertura do túmulo sem um procedimento legal. A mulher pareceu frustrada, mas não insistiu. Apenas me pediu para ligar caso eu descobrisse qualquer indício dos tais escritos. Perguntei se ela tinha ideia de quem poderia estar deixando oferendas. Ela suspirou. Provavelmente são pessoas que meu pai ajudou em vida e que seguem certas tradições. Ele não era um simples rezador. Havia quem o considerasse um canal de bênçãos. Talvez alguns ainda tentem manter contato espiritual com ele. Assim que ela foi embora, senti que aquelas oferendas faziam mais sentido. Eram demonstrações de respeito ou pagamento de promessas. Afinal, se Mariano realmente fez curas ou rituais de proteção, é provável que muitas pessoas acreditem no poder dele mesmo depois da morte. As semanas passaram e o cemitério voltou a ser o lugar tranquilo de antes.
com exceção das oferendas que continuavam surgindo. Como já não as recolhíamos, elas se acumulavam, mas sem causar sujeira. Eram flores, velas, pequenos objetos feitos de madeira ou tecido. Nada que trouxesse confusão. Damião ficou mais relaxado, e eu também, embora ainda tivesse meus receios sobre as aparições noturnas. A mulher, filha de Mariano, nunca mais voltou. A vida seguiu. Até que, numa noite, precisei ficar até mais tarde por conta de um sepultamento marcado de última hora. Quando finalizei tudo, já passava das 8 horas. Apaguei as luzes e me preparava para fechar o portão, mas ouvi um murmúrio, quase como uma ladainha suave vindo dos fundos do cemitério. Chamei pelo nome de Damião, mas ele já tinha ido embora havia tempo. Pensei em fingir que não tinha escutado, mas a curiosidade falou mais alto. Atravessei o corredor central e me dirigi ao local de origem daquele som. Quando cheguei perto da sepultura de Mariano, identifiquei uma figura ajoelhada, de cabeça baixa. Era alguém que usava um lenço preto na cabeça, parecendo uma pessoa de idade. Parei a alguns metros de distância, tentando entender o que a pessoa dizia. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, a figura se levantou de forma calma. Não cheguei a ver o rosto com clareza, pois a iluminação era muito fraca, mas percebi que ela segurava um rosário e uma vela acesa na outra mão. Desculpe incomodar, mas o cemitério já vai fechar. A pessoa inclinou a cabeça levemente para mim, como quem pede licença, e foi embora sem dizer nada. Fiquei sem reação. Deixou a vela no chão, ao lado do túmulo, ainda acesa. Por um instante tive vontade de apagar a vela, mas algo em mim disse para não mexer naquela pequena chama. Voltei devagar, refletindo sobre o que acabara de presenciar. Aquela pessoa não parecia ameaçadora, mas a cena toda era no mínimo estranha. No dia seguinte encontrei a vela exatamente onde estava. Já tinha se consumido quase toda, mas não deixara nenhum pingo de cera espalhado. Parecia intacta, como se tivesse parado no tempo. Fiz a ronda sem tocar em nada. Quando contei o acontecido para o padre Anselmo, ele apenas comentou: às vezes as pessoas têm rituais próprios para homenagear quem lhes fez algum bem. Não acho que faça mal manter essa vela ali, se não estiver prejudicando ninguém. Concordei, apesar de permanecer com dúvidas. Afinal, não entendia por que Mariano ainda atraía tantas visitas misteriosas. Mas para mim, ficou claro que nem tudo tinha que ser compreendido. O cemitério continuava sendo um lugar de despedidas e memórias, algumas mais silenciosas do que outras. Com o passar dos meses, recebi relatos esporádicos de pessoas que, ao visitar parentes, notaram movimentos estranhos em torno da sepultura de Mariano. Nunca nada violento, apenas murmúrios, velas, flores que apareciam e sumiam. Parecia que a rotina desses adoradores ou agradecidos continuava firme, mesmo sem pertencer a um grupo organizado. Percebi que não era algo que eu precisasse combater, contanto que o local se mantivesse respeitado. Hoje em dia já não sou tão cético quanto antes. Continuo não acreditando em fantasmas do jeito que os filmes retratam, mas aprendi que existem cultos e orações que podem mexer com a mente das pessoas, e talvez, de certo modo, com o ambiente ao redor. Não preciso de provas científicas para entender que alguns fenômenos são mais profundos do que minhas convicções. Continuo abrindo o cemitério todos os dias, organizando lápides, varrendo folhas secas, mas sempre que passo pela sepultura de Mariano, mantenho certa distância. Não por medo, mas por respeito. A vida dele pode ter sido cercada de enigmas e não me cabe tentar resolver o que não me pertence. Ainda recebo de vez em quando a visita de alguém que busca algo relacionado ao falecido. As conversas em geral não chegam a lugar nenhum, pois pouco posso dizer. Apenas oriento que respeitem o espaço e, se quiserem deixar seus objetos, que deixem. Desde que isso não destrua nada, não vejo por que proibir. Damião também se adaptou. Ele se acostumou a ver pequenas velas piscando nas noites sem lua e, às vezes, apenas comenta comigo: é mais uma noite comum, não é? Eu concordo, porque agora entendo que o cemitério é como um caldeirão de memórias e algumas pessoas ainda precisam manter acesa a chama de quem partiu.
Seja superstição, devoção ou lembrança. Seja lá o que for, é humano. Não tenho mais receio de ficar lá depois do anoitecer, embora evite prolongar muito minha permanência. Se realmente existem presenças diferentes rondando aquele pedaço de terra, elas parecem ligadas a um ato de fé ou de agradecimento, não de violência. A lápide de Mariano, até hoje, recebe flores brancas quase toda semana, e uma ou outra vela colorida acende sem que ninguém assuma a autoria. Parece que ele ainda é querido por quem o conheceu de perto ou se beneficiou de suas rezas. Sei que este relato pode soar estranho, mas é o que vivi. Não houve grandes barulhos, nem cenas dignas de filme de terror. Só pequenos sinais de que os mortos podem continuar influentes na vida de quem fica, principalmente quando carregam histórias que não se encerram com o último suspiro. Se alguém me perguntar se acredito em assombrações, vou dizer que não tenho certeza, mas que respeito aquilo que não entendo. E se algum dia você visitar um cemitério e encontrar uma vela acesa em lugar incomum, não se assuste. Talvez seja apenas um lembrete de que algumas despedidas continuam, mesmo quando já não estamos olhando. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.